está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Um espaço criado pelo irmão Paiva Neto, presidente pregador da religião do terceiro milênio, trazendo aí as profecias divinas, trazendo os esclarecimentos do profeta divino Jesus. Você tem alguma dúvida sobre alguma passagem apocalíptica? Você pode trazer também aí pra gente 998318195, DDD 11 é o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade. E você que está com a gente pelo youtube.com/religião divina, pode, youtube.com/religião de Deus vídeos, pode deixar a dúvida aí nos comentários desse vídeo, tá bem? Aguardamos aqui as suas dúvidas também. Com a gente hoje o irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Deus está presente, irmão Rosiel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudação a você, Franciele, e todos aqueles que se encontram na audiência, acompanhando os telespectadores nessa comunicação 100% Jesus. Irmão Rosiel, a dúvida de hoje veio em forma de vídeo que nós vamos acompanhar aqui. Um jovem de Minas Gerais que mandou a dúvida dele para a gente. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Arthur, falo de Salvador, em Minas Gerais, e eu tenho uma dúvida. No Apocalipse de Jesus, em alguns versículos do capítulo 20, fala que Jesus voltará para fazer o julgamento dos povos. Como que será esse julgamento? E por que os bons também serão julgados? Obrigada, Arthur Emerick, direto de Teófilo Otoni, Minas Gerais, trazendo a dúvida. Irmão Rosiel, por favor, os esclarecimentos da religião do terceiro milênio ao Arthur. Primeiro, nosso agradecimento ao Arthur, um jovem, sempre atento à comunicação 100% Jesus. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que o julgamento é necessário. Nós só precisamos tirar desta expressão o termo condenação. Nós precisamos entender que na justiça divina, que é eterna, imutável e justa, a explicação que o Cristo nos dá a respeito disso em seu Apocalipse Redentor. Então nós vamos trabalhar tanto o livro Somos Todos Profetas, com o irmão Paiva Neto, nos trazendo explicações, como partiremos, evidentemente, do Apocalipse do Cristo, para compreendermos exatamente o sentido dessa expressão, o sentido desta palavra. Então vamos abrir o Apocalipse de Jesus, segundo João, no capítulo 11, versículos 17 e 18. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na terra. Entretanto, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, o prêmio, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Assim aos pequenos como aos grandes. É soada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Prezado irmão Arthur e todos aqueles que nos acompanham, nós percebemos aí nessa passagem do Apocalipse a expressão tempo determinado. Porque há um planejamento divino e o estabelecimento de um espaço, de um tempo, de milênios, para que nós possamos exercitar, praticar aquilo que todos nós trazemos como talentos, capacitações, habilidades na nossa vida. E não para nós, mas para o mundo exterior, para a comunidade. Então, esse progresso,
é o de viver em paz, em harmonia com as leis divinas. Nós partimos sempre de ciclos menores. Nós somos julgados por nós mesmos, por nossas consciências, a cada encarnação. Então veja aqui, nessa questão do julgamento, este outro trecho desta passagem do Apocalipse. Para se dar o galardão, portanto, o prêmio, aos que temem o teu nome. Veja, aos que temem o santo nome de Deus, isto é, aqueles que praticam a justiça divina, aqueles que se esforçam por vivenciar a lei do amor, a lei da solidariedade universal, aqueles que ajudam, aqueles que se compadecem do sofrimento do próximo, aqueles que trabalham por sua comunidade, aqueles que se esforçam por serem leais, fiéis, não só ao próximo, como às próprias leis divinas. O prêmio para esses que serão julgados, medidos e avaliados como aprovados é de permanecer na Terra, porque o planeta Terra passa do estado de planeta de expiação para planeta de regeneração. Vai se construir o reino de Deus aqui na Terra, e esse reino que foi naturalmente semeado por todos nós, por todas as criaturas, pequenos e grandes, nesse período determinado de evolução. Então todos nós recebemos oportunidades na Terra. Então, o que fizemos com esse tempo? O julgar, portanto, é um momento de decisão, de ver aquilo que nós fizemos, de bom ou de não muito bom, conforme a lei divina, que dá a cada um segundo os nossos procedimentos. Nós é que criamos as condições para esse julgamento. O irmão Paiva Neto nos explica que nós vamos imprimindo no nosso interior, na nossa intimidade, tanto os atos bons quanto os atos não muito bons. E assim, essa intervenção divina se manifesta. Aliás, é um outro ensinamento do irmão Paiva Neto que nós aprendemos nessas publicações. A intervenção divina, quando se manifesta, ela o faz em benefício das criaturas. Mesmo esses que vão sendo afastados da Terra, eles vão para planetas ainda em formação, outros em expiação, de acordo com o grau da culpabilidade que eles aqui construíram, ou daqueles que fizeram esses danos ao planeta Terra, à sua comunidade. Vamos ao irmão Paiva Neto, nesta página do livro Somos Todos Profetas, nas páginas de 244 a 245, e nós vamos ler esse trecho para essa explicação, esse esclarecimento que o autor nos traz. Nós, seres humanos e espirituais, gravamos com a nossa intimidade criminosa ou luminosa as páginas do nosso próprio destino. A intervenção divina, quando se manifesta, o faz em benefício das criaturas. Não há segurança fora de Deus. Quando Cristo abre o 7º selo, faz o ser humano revelar-se, expor a sua última podridão ou a sua mais divina qualidade. Depois vem as consequências, porque o silêncio no céu é justamente aquele suspense intermediário que antecede os acontecimentos mais graves, que são, em última análise, a execução da sentença prolatada pela própria humanidade para o seu julgamento final. Então fica claro, nosso irmão Arthur, que nós é que fazemos o nosso próprio julgamento na medida que nós colocamos dentro de nós, registramos dentro de nós os atos bons ou não muito bons. Os bons serão julgados e avaliados, aprovados, e continuarão no planeta Terra para implantar aqui o seu reino de paz e amor do Cristo. E para nossa
mais uma vez, conforto espiritual, esta página, este versículo de Jesus, segundo João, capítulo 12, versículo 47, o Cristo nos diz: se alguém ouvir as minhas palavras, não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, e sim para iluminá-lo. Eis aí essas palavras para nosso esclarecimento e também para o conforto para a nossa alma. Obrigado, irmão Rosiel, pela participação conosco hoje. Deus está presente. Jesus em nossos corações para sempre. Hoje no Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus tivemos a participação do irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, 998318195 DDD 11, ou então, se você está nos acompanhando pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, você deixa aí no comentário desse vídeo a sua dúvida. Esse foi o Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.